Já está gravando. Tá bem, obrigado. Bem, agradecer aqui a presença de todos mais uma vez, a todos da mesa aqui. E hoje nós temos aqui o Dr. Renato Bevilacqua participando. Infelizmente, por motivos aí pessoais, a doutora Cecília não pôde comparecer. Obrigado, viu, Renato? Ah, é um prazer, viu? O Andrezão, André Mansano, que está com a gente sempre aqui. Obrigado, amigo. Tô sempre aí. E o Mil, que tá do consultório para o apartamento, né, Mil? Obrigado aí, meu amigo. E, bem, e eu agradecer especialmente o Taqueda, grande amigo, parceiro aí da Sobramídia há anos, e nessa batalha do intervencionismo na dor, né, que você tem também um convívio com o lado com as operadoras também do lado do hospital, você tem isso do lado familiar seu, você tem dados a mais até desse convívio do que nós só médicos, né, somente médicos. E muito obrigado pela sua participação, um tema muito atual e, e mais uma vez agradeço o seu esforço. Eu sei que é difícil para todo mundo conseguir horário para estar aqui, mas agradeço. De nada, é um prazer. Prazer estar com vocês, conversar sobre um tema bem atual e bem bacana, né? Tem Sim, muita discussão, né? Tem muita gente procurando, tem vários colegas sim, tentando aprender, né? E muitos já sim, fazendo também. E ainda muito bom. temos a barreira aí que o colega, o Bevilacqua falou, que é com relação ao nosso conselho, né? Muito bem. Eu quero aproveitar e fazer pequenos anúncios, rápidos anúncios aqui, sempre agradecendo os nossos patrocinadores. Nós temos a OMED e a Gendes Med, que são patrocinadoras desde o começo da plataforma, são fiéis patrocinadores aqui. A própria Sobramid, que é a nossa Sociedade Brasileira dos Médicos de Dor, é a única sociedade médica brasileira, e convido a todos os sócios a renovarem a anuidade, que a data de anuidade final aqui é 2024. Então, convido a todos a fazerem a renovação e também aproveito o convite para o nosso congresso. Como foi falado aqui anteriormente pela Kátia também, vai ser em junho do ano que vem. O congresso é o grande congresso brasileiro de dor, não somente de intervenção, mas em dor clínica, enfim, ele tem aí todo esse lado, essa nossa de envolver a dor como um todo, especialmente na parte médica, e é um congresso que a gente quer feito com muito carinho e ocorrerá em São Paulo mais uma vez. Deixa eu liberar o som do Mil aqui. E, por último, pessoal, colocar que as perguntas serão respondidas aqui via chat, na verdade, as perguntas feitas via chat, para que nós possamos fazer as respostas aqui, o nosso palestrante, e avisá-los também que todas essas aulas estão disponíveis no YouTube, são aulas gratuitas e a gente tem aí professores, palestrantes, grandes nomes do mundo da dor, no mundo inteiro. E hoje nós faremos aos participantes um sorteio para o Lagos Dor, que também dentro dele tem o Simpósio de Dor Oncológica da Sobramide. E o ano que vem nós temos o Congresso Brasileiro, então nós também vamos fazer um sorteio já. Vai ser o segundo sorteio de inscrição para o Congresso Brasileiro da Sobramide. Tá bem? Taqueda, convido você aí a iniciar, amigo. Vamos lá, compartilhar.
Achando aí, Taqueda? Tô apanhando um pouquinho aqui, mas já vai chegar. Já conseguiu colocar a aula na plataforma aí? Na sua tela? Tá, ela tá minimizada. Não, abre Compartilhando ela na aqui. sua tela. Abre ela na sua tela. A parte aí com você. Oi? Foi, pessoal? Abre. Abre, tela tá apresenta. Já Não, abri, ainda não. já abri. Não foi Então ainda? agora clica em compartilhar, Então, lá peraí. embaixo. Só um Tem que minutinho. clicar naquela flechinha verde embaixo, Taqueda, por favor. Já cliquei aqui, compartilhar. Permitir o compartilhamento de tela. Foi? Não. Você tem que escolher a aula. Não? Então, já está na aula aqui. Estou com a parte do vinho. A Não, quando hora, você. a hora que você for compartilhar, ele vai perguntar o que você vai compartilhar. E você escolhe essa apresentação aí em PowerPoint ou Keynote, não sei como você Então salvou. seria uma janela. Isso, provavelmente. Aqui. Compartilhou? Ainda não, Taqueda. Ainda não? Perdão. Ô, Taqueda, se você estiver usando o PowerPoint, Estou se usando PowerPoint. você... Isso. Aí você Começou, acho. você tem que... Isso. Ó, você vai ter que configurar... Vai numa apresentação de slides ali, ó, para você poder configurar para fazer a tela inteira. Vai lá em cima, mais para a direita, apresentação de slides. Pode continuar. Espera aí. Você está abaixo do página inicial. Apresentação. Tem inserir isso. Tá. Aperta aí, não faz nada ainda. Certo. Vai aqui agora Tá. configurar a apresentação de slides. Aí. Volta um pouquinho. Aí. Aqui. Isso. Aperta esse. Mas tá marcado a tela inteira? Não, ainda não. Você tem que entrar nesse configurar apresentação de slides. Certo. Você deve estar configurado. E qual o seu? Não abriu ainda. Você tem que. Aperta de novo lá que não abriu. Não, para mim já abriu aqui. Aí você vai no segundo pontinho. Apresentação por uma pessoa. Tá. Coloquei aqui. Isso. Agora você vai reproduzir o do início. Deu certo? Não, Taqueda, saiu, na verdade. Saiu? Saiu. Saiu. Volta de novo, amigo, vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Quando você colocar no configuração, vai estar umas bolinhas. É a segunda bolinha que você aplica. Eu botei a segunda bolinha. Isso. Eu acho que ele está meio preguiçoso. Foi aí, não? Ainda não, amigo. Ainda não? Vai entrar. Vai dar. Vai dar certo. Pessoal. Olha. Foi se sim? se está habilitando o share screen para mim, é porque você saiu do share screen. Então você vai ter que voltar e começar tudo de novo. Vai lá, apertar o verde de novo, vai embaixo, lá embaixo no share screen, se tiver em português, compartilhar tela. Ele está em verde. Então. Começa tudo de novo.
Habilitou? Não. Ainda não, Takeda. Não, não, e ainda continua habilitando para mim. Então você não conseguiu É, ainda. esse share screen, esse compartilhar tela, Takeda, é ali que a gente está. Então, eu tô apertando aqui onde a gente está conversando. Ó. Tá vendo que a gente está conversando aqui? Eu estou indo aqui embaixo. Isso. Aí eu coloco a opção, ele me permite janela ou tela ou não permitir. E aí eu pus janela já. Aí aparece Não para põe mim aqui a janela, tela. não põe janela, põe Põe, tela. põe tela, tela. Takeda. Tá. Então deixa eu... Aqui tá me fazendo me lembrar de uma aula que eu tive que dar na reumatologia quando eu fazia residência clinicamente. Fui viajar, esqueci de fazer aula, cheguei na segunda-feira, levei um CD virgem, vazio, e ficava lá, puta, não abre, até que passou o horário da aula. Não, mas a aula tá aqui, pô. Qualquer coisa Eu eu falei a mesma compartilho. coisa. Se você quiser, você pode mandar aula para um de nós aqui. A gente pode ser. coloca e vai passando conforme você vai pedindo. Tá bom. Deixa eu só... Agora ele não tá dando nem opção para mim aqui agora, apareceu. Compartilhar. Compartilhar. Ele não está permitindo que eu compartilhe. Agora. Eu vou mandar o e-mail aqui. Oi? Olha, o Zé Luiz, Oi? eu aqui estou conseguindo compartilhar a tela, a minha tela. Então, Sim, pode ele ser. não está autorizado, viu? Eu acho que Pode ser isso também, viu? chama Mas eu tô você que está de aqui, ó. administrador? Quem pode compartilhar? Todos os participantes. Eu estou deixando ele. Mas, liga e desliga essa opção de novo. Vamos pôr de novo. Vai, pronto. Vai. Foi aí? Ainda não, tá aqui. Eu vou mandar meu e-mail para você também, amigo. Isso. Você manda aula por e-mail para o Zé Luiz, ele vai passando. Mas eu acho que vai ter que ser via WhatsApp, por causa do tamanho. Tá bom. Eu não tô... Na verdade, ele está botando a opção para ser o Safari, eu não estou conseguindo mudar do Safari. A outra opção é você entrar pelo Chrome. Sai e entra pelo Chrome, tá aqui. O que você acha? Tá Pode bom. ser? Pode ser. A solução desligar, tirar da tomada e ligar de novo sempre é boa. É o plano B, André, daquela sua lá. O plano B. Claro. Eu vou sair rapidamente e já entro. Ele tá aí, não sei se ele saiu
da conexão, porque ele está lá ainda, né? Não, ele está na conexão ainda. É. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Sim. Vamos lá. E aí, foi a tela? Ainda não, meu amigo. Ainda não? Puta. Ah, tela cheia, janela. Hã? Vamos ver aqui. Se eu mudar para janela. Tá, eu vou te mandar a aula, porque senão a gente vai perder muito tempo com isso. Ah, só um minutinho. Você enviou a... Estou enviando a aula agora. Quando você abre aí, Taqueda, não aparece compartilhar a tela, não? Aparece o Não, comando? só estava aparecendo o comando do da tela do Chrome. Não estava aparecendo a outra tela. Eu não Não, sei não. se tem alguma proteção do Mac que está fazendo isso. Mas sexta-feira eu fiz uma aula, funcionou perfeitamente. Pois Tranquilo, amigo. isso acontece. Coisa da tecnologia, Taqueda. Tranquilo. Estou te acompanhando aqui, meu Taqueda, mas eu estou no carro aqui, eu estou indo para casa, Tranquilo, tranquilo. atrasei novamente o consultório, né? Normal, segunda-feira acabar às 8 horas, meu consultório normalmente está terminando 9h30, 10 horas da noite. Todo Gente, você dia, precisa parar com isso. todo dia. Tem jeito.
E olha que eu começo a atender 7h30, 8 horas. É mesmo, sério. Então tá atrapalhando sua rotina, pô. Não, pois é, hoje, quando tem aula aqui no Penwine, eu tenho que colocar o pet e atrapalha a rotina. Ô Zé, você recebeu aí? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Não, mandei no teu WhatsApp. Estranho isso. Eu vi não aparecer até que eu tive quantidade, porque só porque não está habilitado. Mas o Zé habilitou, então Ah, Não, e chegou a aparecer quase uma vez ali, né? A gente só não viu a apresentação. apareceu, a sua aula apareceu. Aí era só clicar para poder ela, ela passar, então Ô aí Zé, eu não sei porquê. ô Zé, te Oi, mandei no Taqueda. Zap aí já. Mandei no Tá, WhatsApp já. tá dizendo assim, aguardando mensagem. E eu tô aguardando, acho que ele vai mandar já já. Ô Zé, o negócio aí lá do Taqueda ali, o problema é o vento, né? A internet lá vai pelo Eu vento. também. Se o vento for Sim, contra, se o vento for contra, vai chegar hoje, não. Não vai chegar é hoje, mas verdade. olha, para mim tá como enviado já, hein? Sim, mas já tem os dois risquinhos aí, não? Já tem os dois Não risquinhos chegou. para mim aqui. Já Vocês tem dois os têm dois. que faltava a internet no mandar o Ô Zé, WhatsApp. nada ainda, Zé? Chegou. Chegou? Chegou, amigo. Agora eu já vou colocar. Beleza. Acabou de chegar. Tá vendo aí, Taqueda? Tô vendo. Boa. Tá todo mundo vendo aí? Perfeito. Aí, pronto. Perfeito. Tá pronto. Aí, amigo. Pessoal, peço Tô curioso para ver esse vinho, hein, Taqueda? Peço mil desculpas, né? Eu confesso que eu não sou muito bom de tecnologia, mas com esse tempo todo não tinha acontecido ainda. Já tinha conseguido resolver antes. Então, para não tomar muito tempo, a Venâncio Costa Lima é a vinícola que produz o vinho que eu escolhi para comentar para vocês hoje e deixar um convite de que todos, quando puderem, experimentem qualquer um dos vinhos, né, da vinícola. É uma vinícola com histórico familiar, é uma vinícola já centenária, né, fundada em 1914 pelo Venâncio Costa Lima. Ele exerceu diversas funções, mas depois ele foi se estabelecendo no comércio de vinho, azeite, cereais, né? E ele tinha uma visão muito boa, tanto do comércio como da capacidade que aquelas terras ali da região de Setúbal, né? A península de Setúbal poderiam produzir bons vinhos, né? Bons produtos. E ele resolveu acreditar e até o início dos anos 30, né, 1930, já era uma das vinícolas mais importantes de Portugal. E ele tinha, assim, muitos clientes, ele conseguiu abrir vários canais de venda do seu produto. Infelizmente, ele não teve filhos, mas, felizmente, seus sobrinhos deram continuidade, né, à condução da vinícola, e eles são hoje a quarta geração tomando conta dessa vinícola, né? Eles produzem um vinho licoroso também,
muito interessante, eu nunca tinha provado até 2 anos atrás, que é o Moscatel Setúbal. E esse vinho licoroso, esse Moscatel, ele ganhou uma prova cega em Paris em 2011, e o Moscatel Roxo vem sendo campeão, né, dessa prova cega até 2023. Esse ano ainda vai ter essa prova, então ele tem ganho aí nos últimos anos, sempre. É um vinho muito interessante, né? Ele faz uma concorrência ao vinho do Porto, e ele serve tanto de aperitivo como de digestivo, né? E é muito interessante, consumido na Praça do Bocage, em Setúbal, junto com o pastel de nata e um café. É interessante essa combinação deles. Então, hoje você tem aí as 4 gerações tomando conta. Uma das coisas que levam... Pode passar? Pronto. Uma das coisas que levam a uma boa safra, né, as uvas darem uma produção muito boa, é a questão desses morros, né, nessa região, que fazem com que a chuva venha no tempo certo, na quantidade certa, e tenha uma proteção aí, uma barreira. Então, a Península de Setúbal tem grandes vinícolas, e a Venâncio Costa Lima é uma delas. Eu escolhi, pode passar, escolhi do vinho deles, o Foral de Palmela. Foi um vinho que me chamou a atenção já desde o primeiro gole, porque são uvas antigas, uvas velhas, com mais de 45 anos. E é um monocasta, são só uvas castelão. Eles ficam 12 meses em barrica de carvalho francês e 12 meses na garrafa. Tem uma cor intensa, elevada concentração aromática, e frutos maduros, como amoras, mirtilos. E ele tem uma indicação, né, para você harmonizar com queijos, carnes vermelhas e receitas condimentadas. O interessante desse vinho é que eles precisam de vinhas muito antigas, muito velhas, e não é fácil você manter vinhas com mais de 45 anos produzindo em boa qualidade. E é um vinho que ainda continua a envelhecer e a crescer dentro da garrafa. A dica que, quando eu visitei a vinícola, né, no enoturismo lá que eles passaram, é que você não pode abrir esse vinho e já tomar. Você precisa deixar ele respirar um pouco, né, aguardar alguns minutos, e aí você desfrutar do vinho. Então, o motivo de ser um vinho feito por uma única casta de vinhos e ser feito por vinhas velhas, né, e ter esse poder de continuar envelhecendo, foi o motivo de eu ter escolhido o Foral de Palmela Castelão aí da Venâncio Costa Lima. Tá? A todos um brinde. É uma história simples aí, simplificada, mas espero que... Um brinde aí, Takeda. Obrigado, amigo. Brinde. Um vinho muito interessante, hein? Muito interessante o vinho. É interessante. E tem um detalhe, não sei se a Cecília, acho que comentou sobre, passou para vocês. Eu estou me aventurando aí nessa questão dos vinhos, e eu estou trazendo esse vinho para o Brasil, tá? Opa! Então, eu já trouxe um primeiro carregamento agora em fevereiro, e nós estamos para despachar de Santos agora a segunda remessa, até o fim da próxima semana. Então, você já reserva uma garrafa para cada um da mesa aqui, ó. Pode deixar. Quem quiser, estou à disposição. Por favor, vamos lá. Vamos à frente. Então, hoje eu trouxe para conversar com vocês um tema bem atual, um tema que gera sempre muita discussão e que está, assim, cada vez mais no dia a dia, que é o uso do aspirado de medula óssea no tratamento das lombalgias, tá? Seguinte. Como todos sabem, né, a dor lombar é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Essa estatística mostra para a gente, em 2019, que 540 milhões de pessoas sofriam, né, até concomitantemente com dor lombar, com algum tipo de dor lombar. Isso causa uma limitação funcional, incapacidade e altos gastos, né, para os sistemas de saúde e para os empregadores, né? 70% a 85% das pessoas têm pelo menos um episódio de lombalgia durante a vida.
90% dos casos dessa lombalgia vai se resolver em até 6 a 8 semanas. Alguns casos complexos perduram, mas tem um detalhe importante que dessas pessoas que têm a crise de lombalgia, em até 3 meses, elas têm mais de 70% de chance de reagudizar, né, de fazer uma nova crise. E a faixa etária entre 40 e 60 anos é onde a gente tem a maior prevalência, né, e as principais recaídas acontecem nos idosos. Seguinte. O Dillerman mostrou aqui para a gente que entre 96 e 2013 houve um aumento em cerca de 57 bilhões de dólares no tratamento das lombalgias, né? É um número assim absurdo que se faz pensar. Seguinte, a prevalência de dor musculoesquelética na região lombar, né, trazendo a dor lombar, também está afetando milhões de pessoas e é quem mais leva tempo, tanto no tratamento como na cura, né, e causando muita instabilidade. Próximo. A prevalência da dor lombar aumenta com a idade, né, a gente sabe disso, mas principalmente aumentando de 28%, né, quase 30% a 42% nas pessoas de 40 a 69 anos. E isso tem muito a ver com a questão do sedentarismo, da qualidade de vida, que é a faixa etária que mais produz economicamente leva, né? E a gente tem aí cerca de 4% de compressão radicular, de dor radicular, né, por conta de hérnia, sendo mais comum nos homens e nos indivíduos entre 30 e 50 anos, que corrobora com a faixa etária que está no seu auge de produção, né, no seu auge do trabalho, né? Seguinte. Dentre os fatores de risco, né, como eu comentei, a gente tem alguns principais, sempre citado como o tabagismo na questão da saúde geral, a qualidade do sono, a obesidade e o sedentarismo, né? Dentre os fatores genéticos, a gente tem aumentado assim, o estudo, né? Alguns trabalhos chegam a comentar cerca de 20% como essa causa genética, né, influenciar na dor lombar. E aí vem a velhice, o sexo feminino, a ocupação. Dentre as condições já pré-existentes, quem já tem doenças no disco anteriores, degeneração da coluna, né, fraturas, e as condições psicológicas, psicossociais, como depressão, ansiedade, a questão de ser uma pessoa catastrófica, isso também acaba influenciando na predisposição à dor lombar. Seguinte. Nas etiologias, a gente tem aí uma gama de fatores que podem desencadear a dor lombar, a síndrome dolorosa miofascial, as lesões de raiz, a espondilolistese, a doença degenerativa da articulação facetária, né, por conta de sobrecarga, a doença do disco, sensibilização do sistema nervoso central, a estenose, tanto foraminal como do canal, né, as fraturas vertebrais. Seguinte. E aí a gente tem mais um aliado, né, para ajudar no tratamento, que vem dos ortobiológicos e a medicina regenerativa, né? Então, o processo de substituição ou regeneração de células, tecidos ou órgãos humanos para restaurar ou estabelecer a função normal de um tecido lesado, né? É uma das fronteiras que a cirurgia ortopédica e outras áreas têm, que é de você tratar ou regenerar tecidos com pouca capacidade de regeneração, né, até com influência da circulação sanguínea. A gente dá muito o exemplo do cirurgião do pé, né, é um cara que sofre muito nas suas cirurgias. Abre uma perspectiva de terapias com células mesenquimais, né, e a capacidade de promover uma cicatrização e regeneração tecidual por meio de uma combinação de reparo mediado por outras células, né. Seguinte. E a Sociedade Internacional de Terapia Celular classificou em 2006, né, as células mesenquimais, elas precisam ser aderentes ao plástico, ter os marcadores específicos, como o CD105, o CD90. Ele não pode ter outros marcadores específicos, como o CD45, 34, 14. E eles devem ter a capacidade de se diferenciar em células definitivas, né, musculoesqueléticas, como os condrócitos, e de outras linhagens, como os condrócitos, adipócitos, osteócitos e miócitos. Seguinte.
Aqui só para vocês terem uma ideia do esquema de onde estão as células mesenquimais, aí na cadeiazinha das células totipotentes, pluripotentes e multipotentes, a gente vê as células mesenquimais ali, classificadas. Próximo. E como fonte principal, né, a gente tem a medula óssea, a gordura, tecido adiposo, tecido dental, o tecido de cordão umbilical e a membrana sinovial. Nossos colegas odontólogos usam muito, né, as células mesenquimais nos tratamentos deles já há muito tempo. Seguinte. Então, o aspirado de medula óssea, bastante conhecido como BMA, composto por células tronco-hematopoéticas e mesenquimais, né, derivadas da medula óssea, não fracionada, e que possuem a propriedade de suporte condrogênico, aumentando a regeneração tecidual. Só fazendo um reforço da importância aí do aspirado de medula. Seguinte. Só por curiosidade, o melhor lugar de coleta é a crista ilíaca posterior, né? Ele permite até 1,6 vezes mais quantidade de células do que outros locais. Seguinte. Aqui só um passo a passo de como localizar usando ultrassom ou intensificador de imagem, a crista ilíaca posterior. Próximo. No seguinte, aqui ele vai mostrar a angulação que você deve, só as recomendações, né, anestésico local. É curioso que a ropivacaína é considerada lá o anestésico mais seguro para a obtenção das células progenitoras. E agora, nesse próximo slide, vocês prestem atenção na questão da angulação, né, da cânula para aspiração. Você fazendo aí uma lateralização de 40 graus, mais ou menos, para fugir aí da articulação e fugir de outras estruturas. Próximo. Quando a gente coleta, a gente tem um componente, né? O sangue ele vem composto pelos constituintes, pelas plaquetas, as citocinas, os fatores de crescimento, e a parte celular, né? As células vermelhas e o sistema de células de defesa, as células brancas. Os principais componentes que nos interessam são as interleucinas, os fatores de crescimento, né? Principalmente o VEGF, que é o da angiogênese, as interleucinas anti-inflamatórias, os fatores de crescimento de tecido também, tem a sua grande importância. Próximo. Aqui eu trago só um chamariz, né, um detalhe, que muito se fala também em concentrar esse BMA, né? E aí, realmente, quando você pega um BMA aspirado lá durante o procedimento, ou você leva esse BMA para ser centrifugado, para ele ser concentrado, você vai ter aí, como mostra a última coluna, um aumento, né, do ganho de células, em 3,5 a quase 4 vezes mais de concentração. Só que tem um porém, né? Seguinte, quando você vai para concentrar, você tem a grande desvantagem de aumentar o custo e a dificuldade. Né? Quando você aspira e já processa ali em sala de procedimento cirúrgico e já aplica, você tem uma técnica mais rápida com um custo menor, né? Porém, você vai ter menos disponibilidade de células, né? Deixo aqui uma informação importante que os benefícios não se limitam apenas, né, do ortobiológico à questão de tentar substituir as células danificadas com as células novas. Mas uma das principais razões do uso do aspirado de medula é o efeito imunomodulador paráquino, né? Seguinte. E aí é que eu trago uma imagem para que fique bem memorizado e bem mais explicado. A célula pode fazer uma atividade regenerativa, uma atividade ativa, sendo célula a célula, passando a questão do conteúdo mitocondrial, né? Fazendo a liberação de vesículas extracelulares, ou mesmo integrando ali ao tecido-alvo. Mas a sua principal atividade é liberando fatores que ativam, né, a angiogênese, a diminuição da inflamação, né, fatores antioxidantes, que é o efeito paráquino. Próximo. Então, diminuir a apoptose celular como mecanismo de ação, né? Diminuir a inflamação local, ativar a proliferação celular, ativar a diferenciação celular e estimular a angiogênese. Seguinte. E aí a gente entra, né, nessa questão da dor lombar, que é uma das causas de maior procura das nossas consultas, né, dos ambulatórios de dor. E aí eu reforço que o tratamento ele não é um tratamento só de terapia conservadora, ou só medicamentoso, né, ou só de bloqueios. Ele precisa ser um tratamento
de abordagem multidisciplinar, de uma abordagem ampla, e onde você vai agregar tanto a parte medicamentosa, né, dentro do conservador, como a parte de fisioterapia, atividade física, uma reeducação do sono, uma reeducação alimentar, né, trazer esse paciente para ele, ofertar para ele a questão também do tratamento psicológico, e você já vai propondo, em paralelo, a questão intervencionista para você acelerar essa recuperação. E aí você vai poder lançar a mão de bloqueio, da radiofrequência, da dissectomia mecânica, da cirurgia endoscópica de coluna associada aos bloqueios, né? A descompressão medular cirúrgica também, se for necessário, e até a neuromodulação. E hoje a gente traz também a possibilidade de agregar esses dois tratamentos que a gente já conhece, né, tanto conservador como minimamente invasivo e o cirúrgico, a questão do uso da medicina regenerativa com os ortobiológicos. Próximo. Eu trago alguns artigos aqui só para reforçar. Esse é o mais importante, o Guidelines de 2019, da doutora Nuna Avani, né? Seguinte, onde ela consegue estratificar ali nesse trabalho, junto com os outros colegas, que se você tem uma degeneração de disco intervertebral ou de outras estruturas, né, que acabam causando um aumento de carga, uma degeneração facetária, uma alteração de outras estruturas, levando à deformidade da coluna, compressão de raiz, estenose de canal, né, estenose foraminal, você vai ter a dor lombar e uma dor lombar que se perpetua. E eles conseguiram, né, indicar que tanto o PRP como as células-tronco são duas terapias que tiveram resultados bastante promissores no tratamento em conjunto das lombalgias. Seguinte. Outro trabalho interessante é o do Noriega, né, que randomizou aí 24 pacientes, né, colocando essa quantidade aí de 25 vezes 10 elevado a 7 células, né, por segmento, e o grupo controle ele fez só uma aplicação na musculatura paravertebral. E ele traz como resultado aí desses dois grupos, o seguinte, acompanhou durante um ano, né, esses pacientes, uma melhora significativa, tanto no questionário de incapacidade, como na escala visual de dor. E essa melhora, ela se perpetuou, não foi uma melhora fugaz, de poucas semanas ou poucos meses, né? Ela continuou estável, essa melhora, durante um ano. Seguinte. E também percebeu, né, o trabalho mostra que a questão da degeneração, que é classificada pela classificação de Firman, mostrou melhora nos pacientes tratados com as células mesenquimais do que do grupo controle, né? Seguinte. Também aqui mostrando, né, essa melhora da classificação de Firman. Próximo, só para título aí de curiosidade. Aqui comprovando que teve essa melhora aí em relação ao grupo controle. Próximo. E aí o Xi faz uma revisão, né, um artigo de revisão, onde ele pega 3 trabalhos, seguinte, os 2 do Noriega e o do Amiderfan. Aí também para comparar esses trabalhos randomizados, fazendo uma revisão sistemática. Seguinte, e ele consegue mostrar para a gente que a terapia com as células mesenquimais pôde diminuir significativamente os scores de dor, né, do VAS, em comparação com o grupo controle. E dentro da análise do subgrupo, né, ele vê que um resultado de efeito fixo, né, que mostrou que a terapia com as células-tronco, né, mesenquimais, pôde diminuir significativamente os scores de dor no 3º, no 6º, no 12º e no 24º mês. Né? Próximo. A mesma coisa acontece com a relação à questão do OASI, né, da escala de incapacidade. E teve melhora significativa durante os 24 meses, né? E eles continuaram ainda fazendo o segmento desses pacientes. Próximo. E aí eu tomo a liberdade de trazer aqui para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo na nossa clínica, né, lá dentro do Núcleo de Dor e Regeneração. A gente tem um grupo que nós batizamos lá, eu e o Marcos, de Núcleo de Pesquisa, e a gente começou a avaliar alguns pacientes aí de 2023 para cá. A gente já faz o uso dos biológicos, no nosso caso, desde 2020,
quando a gente já tinha aí alguns meses iniciado a pós-graduação em medicina regenerativa lá em Indaiatuba. E aí a gente começou a fazer nos casos, mas a gente ainda não tinha bolado um jeito de conseguir qualificar e quantificar esses dados, né? E aí a gente começou em 2023 não, pode mostrar o próximo, a tentar fazer uma avaliação inicial, usar um inventário breve de dor, né? Usar o índice de capacidade do OIS 2.0. E aí a gente selecionou alguns pacientes, né? Próximo, para fazer essa avaliação nos períodos antes do procedimento, uma semana após, um mês após e 3 meses, né, depois. Seguinte. E aí o que a gente pôde ver? Nós selecionamos 45 pacientes no início, no total, só que 16 apenas concluíram os 3 meses de avaliação, 9 desistiram, né, das avaliações, 6 apresentaram outros diagnósticos excludentes, 3 acabaram realizando procedimentos aí entre esses intervalos, também foram excluídos, e 11 estão sendo avaliados ainda, né, não completaram os 3 meses. Seguinte. Então, dos 16 que concluíram os 3 meses, a gente tem aí uma disparidade, mas nós tivemos 12 que fizeram o bloqueio convencional, né, as terapias minimamente invasivas convencionais, e 4 que fizeram junto com o BMA. Próximo. Do índice de incapacidade, a gente percebe aí dos 4 pacientes que na primeira semana houve uma piora, né? A gente ainda tem tentado conversar para tentar entender se com o aspirado de medula ele causa uma irritação local, ele causa algum efeito de massa, ele causa alguma inflamação além do desenvolvimento normal da cascata de inflamação. E aí a gente percebe que após, né, semanas após, você vai tendo uma melhora significativa até chegar aí na faixa dos 20, né, no índice, dos 20%. Seguinte, já no grupo que fez os bloqueios de forma convencional, apenas com a solução, você não tem essa piora inicial, né? Você vem numa descendente, aí também atingindo mais ou menos o mesmo resultado, de 20 para 18,6, né? Como no terceiro mês. Próximo. Comparando aí os dois grupos, né? A gente percebe que chegaram ali mais ou menos no mesmo patamar, depois dos 3 meses, só com esse detalhe aí da primeira semana para os pacientes que usaram BMA, com essa piora. Seguinte. Já na parte da escala numérica de dor, a gente percebe dentro do grupo dos 4 que usaram BMA, você tem uma queda ali já a partir de uma semana, uma queda significativa, né, chegando aí em torno de 1,25 no índice. Seguinte, já com os pacientes que fizeram o bloqueio convencional, você tem uma estabilização, você tem uma queda também significativa, mas não tão importante como a que usou o BMA, e você tem uma estabilização em torno de 1,8, que é um pouco acima do outro grupo, né? Próximo. Aqui é para vocês terem uma ideia da comparação mais direta. Tá? Seguinte. Tem um errinho ali, não são 16, são 12. E aqui a questão do inventário de dor, né? Que afeta no dia a dia para os pacientes. Então, a interferência da dor, né, nas atividades gerais, no grupo que foi feito o BMA. Então, após uma semana, você já tem aí uma diminuição dessa interferência, e 3 meses após, você tem aí na faixa de 4,25. Próximo. Os pacientes que fizeram o bloqueio sem o BMA, você também tem uma queda importante aí da primeira para a segunda semana, né, após a aplicação, depois uma estabilização ali em torno de 3,6. Próximo. Uma comparação entre os dois, né? Então, são praticamente na mesma faixa, a interferência aí da dor nas atividades do dia a dia. Seguinte, questão do humor. Os pacientes com BMA também, você tem uma melhora importante, de mais da metade aí uma semana após, né? Se mantendo com uma melhora de 50% um mês após, e de novo uma queda brusca aí também de outra metade depois dos 3 meses, né? Quase. Seguinte.
nos pacientes que não utilizaram o BMA, você também tem uma queda importante da interferência no humor, e chegando ali em torno de 2,7 ao final de 3 meses. Próximo. Então, uma comparação é bem parecida, os pacientes com o uso do BMA 3 meses após 2,75, né, versus 2,7 dos pacientes sem o uso do BMA. Próximo. Na questão da capacidade, né, da habilidade de caminhar, nos pacientes com BMA, a gente tem aí, ao final de 3 meses, uma melhora também de mais da metade, né, da dificuldade, né, da melhora da ambulação. Seguinte. O que se mostra um pouco melhor do que no grupo que não utilizou o BMA, que não atingiu o mesmo patamar de melhora, né? Isso aí são ideias para a gente tentar montar um trabalho melhor, né? Então, a gente já foi fazendo avaliação e está experimentando esses critérios, que são critérios que interferem muito na vida do paciente, né? E são fáceis de você conseguir absorver essa informação do público, né? Aí, mostrando a comparação, obrigado. Veja que há uma tendência a ser um pouco melhor nos pacientes com BMA. Próximo. Interferência do sono, né? Então, a gente tem aí uma melhora na escala, também chegando a mais de 50%, 3 meses após. Seguinte. Sem BMA também mostra uma melhora, mas depois de uma semana ele começa a dar uma pioradazinha, aumenta um pouco o índice, mas mantém uma resposta boa, né, em relação a antes do bloqueio. Próximo. Então, uma comparação para vocês perceberem. Final de 90 dias, aí um índice de 2, né, quem fez o BMA, e um índice de 2,5 em quem fez o bloqueio convencional. Seguinte. Bem, era isso que eu tinha para falar, era para ter sido um pouco mais lento, mas infelizmente pelo atraso aí do início de conseguir compartilhar a tela, eu peço desculpas novamente, mas estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco. Deixei as referências aí nesse slide, quem quiser conversar, bater um papo, tirar alguma dúvida ou questionar, estão aí 2 contatos de referência. Muito obrigado, pessoal. E mais uma vez, saúde. Boa, Takeda. Obrigado, amigo. Vamos passar aqui ao nosso convidado da mesa, doutor Renato. Ei, Renato. O microfone dele. Já está. Doutor Jorge, parabéns. Muito obrigado. Gostei muito do seu trabalho. Eu sou um incentivador da medicina regenerativa, é óbvio, né? Mas, especialmente, o seu trabalho me agradou muito, porque o senhor toca num ponto muito importante para a população brasileira, que é o tratamento da lombalgia, a tentativa de tratar a lombalgia sem cirurgia, né? Não que a cirurgia seja ruim, né? Mas ela tem a hora de ser indicada. E nós temos obrigação, não tenha dúvida nenhuma, de trazer o que existe de melhor na ciência para os nossos pacientes, inclusive a cirurgia quando adequada, mas precisamos preencher essa lacuna entre o anti-inflamatório, não funcionou, vai para a cirurgia. Nós temos que ter uma gama maior de tratamentos. Veja que a literatura mostra aí amplamente a quantidade de tratamentos com medicina regenerativa e com bloqueios, né? Eu, vendo o seu piloto, né, percebi ainda que o senhor ainda está tentando aí trabalhar para trazer um pouco mais de um N maior para conseguir uma comparação dos grupos melhor, etc. Parabéns, é isso mesmo, eu tenho certeza que o senhor vai conseguir sucesso. Mas nós publicamos na revista, na Biomedicines, revista suíça, com 4,8 de impacto. O ano passado, na verdade, minha parte foi muito pequena, foi junto com um colega, com o Machado, e
uma revisão sobre o PRP e low back pain, e lombalgia. Não sei se o Edilson está aí agora. E trouxe um nível de evidência muito bom para o PRP, mas aí conversando até com o grupo, nós pensamos o seguinte, olha, deu até uma burrice, né, a gente ficar conversando sobre PRP e lombalgia, BMA e lombalgia, radiofrequência e lombalgia, fisioterapia e lombalgia. Por quê? Porque, na verdade, no mundo real, esse tratamento é multi-target, né? Então, você não trata só o disco, você trata o disco e a faceta, né? E faz radiofrequência, e faz bloqueio, e toma pregabalina também, e você conversa com o fisioterapeuta, e faz laser, né? Faz onda de choque, e por aí vai. O que as pessoas precisam entender, inclusive as operadoras de saúde, e principalmente os nossos conselhos, as nossas lideranças, é que a medicina ela vai sempre ampliando as suas opções e não diminuindo. Eu sugiro aos colegas, eu tive um professor chamado Dr. José Aristodemo Pinotti. Ele foi meu professor, eu tive a honra de ser aluno dele, e ele foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, numa época que estava se implementando a tomografia computadorizada no estado de São Paulo. Pinotti era um dos pais do SUS, dessa maneira, do Sistema Unificado de Saúde. E aí ele fez um editorial na Folha de São Paulo, eu recomendo a todos os colegas que procurem isso na internet, editorial José Aristodemo Pinotti, Folha de São Paulo, que ele mostra o seguinte: a tomografia computadorizada, ela não substitui o raio-x como os gerentes de planilha queriam na época. Opa, para eu colocar a tomografia computadorizada, eu quero não fazer o raio-x. Olha, vem dessa época já a burrice. E o professor explicava, meu amigo, a medicina é assim. Não é a tomografia computadorizada, ela veio para somar ao raio-x. Então, a medicina realmente vai sempre ficar mais cara mesmo. Não tem jeito, esse é o caminho. Mas esse não é problema nosso, esse é problema de quem cuida da planilha. O nosso problema é fazer o melhor pelo paciente, né? Por isso que eu te parabenizo. Eu acho a opção que o colega colocou aí para a lombalgia muito bem estudada, é um trabalho muito sério, né? E desejo sucesso para você e me coloco até à sua disposição, viu, doutor Jorge? Bom, muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Will? Pois é. Tamo aí. Custei, mas cheguei. Taqueda, olha, parabéns, cara. A aula realmente, tirando essa confusão que você arrumou para poder passar a aula, 25 minutos. Tudo isso, desculpa, o Mil. Quase virgem, né? Mil. Mas não estava virgem, viu, Andrezão? Não estava virgem. Andrezão, tudo isso para vender uma garrafa de vinho. Não é possível. Não é possível. Mas eu nem podia começar a falar da garrafa de vinho, que estava na aula, porra. Tô doido. O cara não consegue acertar um botão, pô. Ah, toma banho. E como é que você consegue acertar o forame? Você me conta? Atenção, pô. Ah, que é isso? Mas pelo menos alguma coisa eu tô sabendo fazer. Não, amigo, é sério mesmo. Agora, tirando as nossas. Primeiro, eu nem conhecia esse vinho, achei fantástico, né? Já vou querer uma garrafa mesmo. O dia que você trouxer, eu quero tomar uma. Nós vamos tomar uma junto, com certeza. Né? Realmente, para mim, eu falo, todo dia eu aprendo, né? E a sua aula realmente foi muito didática, muito, muito legal. E bom, eu achei legal você mostrar a sua experiência, né? Como o Renato falou, assim, é lógico que é um embrião, né? Você está começando a coletar esses casos. Talvez quando você tiver um número maior, a realidade seja um pouco diferente dessa que você tem agora. Mas agora você tem uma realidade que que impulsiona, né? Que impulsiona
para o uso, né? Eu acho que realmente eu ainda tenho dificuldade, por exemplo, para te falar a verdade, para conseguir selecionar, né, o paciente. Por quê? Qual que é a minha dúvida, né? Em qual estágio eu vou indicar o BMA? Entende? Por exemplo, quando eu tenho uma lesão, inicial, né, quando eu tenho uma artrite inicial, quando eu tenho uma lesão discal anular inicial, ou eu vou fazer isso numa fase mais avançada. Então, assim, eu faço um comparativo agora, né? Vou fazer um comparativo, porque eu não tenho nem esse dado. Mas se você pega um joelho, aí, só um minutinho. Ô Zé, precisa habilitar ele. Ah, meu Deus do céu. Desculpa. Eles estão bem hoje. Chegou a minha comida, desculpa, porque chegou a minha comida. Mas então, assim, em que fase você vai indicar? Você vai indicar o BMA em todas as fases? Igual um joelho. Você vai fazer um BMA num grau 2, um grau 3 ou um grau 4? O que você espera nessas fases? Eu acho que essas coisas ainda não estão muito claras. Teve uma pessoa aqui que faz uma pergunta interessante, está no chat aí. Eu faço por via caudal ou eu faço por via foraminal? Eu faço O por via paravertebral, um distal ESP, ou paravertebral ESP? Você entende? São coisas que a gente ainda não tem ainda uma resposta para elas, né? Então, por exemplo, eu conheço gente que fala, não, eu coloco na faceta, coloco no forame, coloco no disco. Então, assim, cada um tem uma resposta que ainda são coisas que, como a técnica ela é nascente, né, eu estudo pouco isso. Tá? Eu até estou perguntando exatamente por isso. Em que fase você indica e por qual via você indica? Né? Então, a gente teve uma dificuldade inicial conversando com. Nós temos lá dois pesquisadores, são colegas fisioterapeutas, doutores, mas que adoram pesquisar. E aí, quando a gente quis coletar os dados de antes, né, vamos dizer, botar ali a referência no ano 2021, a quantidade de fator para excluir é tão grande que para você juntar esse N demora realmente. Né? Quando veio o convite da aula, que eu tentei ver com eles aonde a gente estava, eu imaginava que a gente estivesse aí já em torno do 25º paciente, até porque tem trabalhando lá eu e o Marcos, né? Então, são dados de dois colegas que estão trabalhando e a gente faz bastante bloqueio, não é falta de modéstia, não. Mas aí, quando o pessoal da pesquisa falou assim, não, esse não pode, você vai tirando ali para poder você diminuir o máximo de viés possível para conseguir o N é difícil. E essa questão também da maneira que aplica. Como o doutor Renato falou, a gente tem que colocar muito da questão da vida real, né? Eu cito aqui, até ótimo que ele está ao vivo me assistindo, o cara que eu sou, assim, um grande admirador, viu, André? Eu falo para muitos dos alunos, muitos dos colegas, que o objetivo é você cercar o frango. Né? Eu tenho aquela imagem até hoje. E aí, a gente dá o melhor de tratamento para o paciente. O objetivo nosso, dentro do consultório, né, trabalhando no dia a dia, vida real, é você fazer com que esse paciente melhore, com que esse paciente comece a tomar uma atitude na vida dele de melhora da qualidade do sono, da dieta, né, voltar a fazer uma atividade física ou começar a fazer uma atividade física. E aí você vai dar para ele, você vai oferecer para ele todas as possibilidades, né? Então, eu acho que se o paciente não tiver alguma coisa que não permita que ele use o BMA, a paciente do sexo feminino que teve câncer, né, está em tratamento. A gente não faz. O paciente que é diabético está totalmente descontrolado, a parte de glicemia, dieta e outros índices também não é feito. Então, a gente tem que procurar também selecionar esse paciente para fazer o aspirado na sua melhor fase, ou até preparar esse paciente, né, fazer um preparo do solo, para esse paciente poder receber o tratamento dali a 60, 90 dias que seja. Até lá você vai usar o bloqueio convencional que a gente está acostumado.
A questão caudal, né, deu uma disparada aí nos últimos 12 meses para o seu uso, intensificou, mas é algo que a gente fazia também lá desde 2020. Começamos com pequenas quantidades, né, no hiato sacro. Os pacientes tiveram uma resposta muito boa, a gente começou fazendo 2,5, 5 ml, né? Hoje a gente trabalha, quando tem indicação, ali em torno de 10 ml de produto, né, de ortobiológico, e a gente tem tido respostas muito boas. Tem pacientes, inclusive, que a gente fez somente o aspirado de medula peridural caudal, né? E observou, está acompanhando esses pacientes já aí há algumas semanas e tivemos excelentes resultados. Tem pacientes que a gente faz só para ponto de gatilho, né? Só na musculatura, seja paravertebral, seja em outra região do corpo, também com resultados muito bons. E os pacientes que a gente não pode utilizar o ortobiológico, ou utiliza apenas um ácido hialurônico, também tem resposta importante. Então, eu acho que ainda vai se estratificar, né? Dentro do nosso estudo, realmente o embrião está começando, mas o importante é você começar. Eu estimulo a todo mundo que tem um serviço, que consegue compilar dados, que faça. Nós somos um país que não gosta de publicar, nós somos um país que atrapalha quem quer publicar, né? Então, todo mundo que conseguir levantar essa bandeira e conseguir colocar a cabeça de fora um pouco, que faça. A gente já tem, a gente estimula lá no nosso serviço, no Núcleo de Dor e Regeneração, a questão de pesquisa. Esses dois colegas já estão com a gente aí há mais de 4 anos, e eles não fazem nenhuma outra atividade dentro da clínica a não ser pesquisar. Apesar de terem a formação de fisioterapeuta, a gente tem um serviço de fisioterapia agregado à clínica, mas eles não fazem parte do tratamento. Eles estão ali só para pesquisar, só para fazer as reuniões com a gente e trabalhar esse sentido. Então, pode ser que daqui a pouco, quando a gente aumentar esse N, a gente perceba que acabou errando em alguma coisa, vamos corrigir, vamos começar de novo, né? Mas não parar o tratamento dos pacientes, não parar de oferecer aos pacientes toda a nossa possibilidade. Uns anos atrás, já vou encerrar, mas uns anos atrás a gente contratou uma empresa de pesquisa para ver a qualidade do atendimento, né, o que as pessoas achavam da clínica e entender quem era o nosso perfil de cliente. São pacientes acima dos 65 anos, a grande maioria, né? Nós temos um índice altíssimo, acho que 45%, 47% de pessoas acima dos 70 anos, então, assim, são pacientes já com grandes degenerações, são pacientes que já têm problemas avançados de coluna, e a gente tem tido, assim, um excelente resultado com esses pacientes, tá? Muito bem. O Andrezão, por A pergunta favor, que eu ia amigo. fazer para ele acabou respondendo. Obrigado, parabéns, pela palestra. Eu ia perguntar Obrigado. qual que é o tempo médio, e serve também para o Renatão, o tempo médio que se leva para preparar o solo. Acabou falando que foi coisa de 60 a 90 dias, né? É isso mesmo? Imagino que dependa, claro, de como tiver o paciente. Não, Mas aqui uma vou média. responder primeiro. Eu vou responder antes do Renato, licença. Para a gente, já tendo feito uma conversa com o nutricionista, né, e com o clínico da equipe, a gente preferiu, todos os casos, começar ali o trabalho pensando em 60 dias no mínimo, para tentar melhorar os índices, né, fazer suplementação, ter uma hemoglobina glicada melhor quando o paciente é diabético, né, ou mesmo não com diagnóstico de diabetes, mas quando ele está um pouco descompensado. A questão do tratamento da sarcopenia, que a gente pensa que é uma coisa que acontece pouco, mas muitos pacientes estão dentro da classificação de sarcopenia e até não aparentam. Alguns pacientes até fazem atividade física, têm uma dieta um pouco mais regrada, mas estão sarcopênicos. E principalmente na região lombar, né? E aí, se você faz o tratamento, se o paciente não melhora e você não cuidou dessa questão da sarcopenia, do fortalecimento, vai por água abaixo o tratamento, o cara vai achar ruim com você. Então, a gente estipula aqui no nosso serviço em torno de 60 dias realmente para poder fazer o uso do ortobiológico. Agora, tem casos que você consegue recuperar com menos tempo, já parte para o tratamento. A gente gosta de fazer muito 3 estímulos, né, 3 sessões com o uso do ortobiológico e passar para eles que a melhora vai vir ali depois também de cerca de 180 dias, né? Não menos do que 3 estímulos e não dar
uma promessa de resultado, uma falsa esperança antes aí dos 180 dias. Uhum. Renatão, O André, essa pergunta que você fez, ela é excelente, exatamente para a gente colocar os pés no chão, né? O mundo real. Eu gosto muito do mundo real, né? Se você for esperar o paciente corrigir o solo para ele ficar num estado ideal, você nunca vai tratar o paciente. Boa. Então, eu acho que tem que usar o bom senso. Quem faz a parte de preparar o solo aqui é minha mulher. Minha mulher é cirurgiã, né? Acho que você conhece minha esposa, né? Ela é Sim. Bom, então cirurgiã, ela que manda, né? Aí fica mais fácil. ela que manda, ela que manda. E ela fez nutrologia, eu acho que foi a primeira turma do CFM que fez nutrologia. Então, ela é uma nutróloga cirurgiã com especialidade em UTI e nutróloga. Então, ela é uma nutróloga muito raiz, né? E ela pega muito no meu pé mesmo. Ela, como ortopedista, né? Ela é muito rígida e ela sempre tenta trazer esses modelos ideais, né? E se você for perguntar para ela, ela vai achar que sempre nós estamos devendo alguma coisa, que a gente precisa melhorar alguma coisa no paciente. A vida real mostra que você tem que usar o bom senso. Então, como o Jorge falou, é claro, você pega um paciente diabético descompensado, não dá para você fazer nada, né? Você primeiro vai tentar tratar a diabetes do paciente para depois tratar. Mas eu não tenho esse número, sabe? Na minha Uhum. prática. Então, se chegar um paciente, tem um PCR altinho, inflamatório de baixo grau, e eu trato, né? Mesmo porque o que a literatura está demonstrando hoje, que esses tratamentos de medicina regenerativa não são tratamentos definitivos de dose única, né? Eles são sucessivos e temporais. Então, a gente vai chegar num futuro próximo aí, numa situação muito parecida com o ácido hialurônico, por exemplo, né? Não tem em bula alguns produtos que ele pede para você repetir a cada 6 meses. Tem o trabalho do Roy Altman, né? Que se você fizer anualmente, mesmo sem dor, você vai retardar a prótese de joelho em 3,6 anos. A gente vai chegar na mesma situação com os ortobiológicos, né? Então, eu acho que não dá para esperar o momento ideal também. Eu acho que eu tento melhorar o paciente em coisas graves e vou Uhum. tratando, viu? Boa. Obrigado. o Takeda, eu queria fazer umas considerações, amigo. Pois não. Colocar o seguinte: primeiro, dar os parabéns mais uma vez, apresentação muito clara, muito direta aí, muito bem. E depois nós fazemos, numa outra vez, nós fazemos um treinamento seu desse botão verde aí, vai dar certo, você vai ver, né? Pode deixar. Mas eu queria falar o seguinte: a gente vê um pouco do tudo que foi falado, que eu vejo o seguinte também: a gente tem que alertar, tem colega que às vezes tende a fazer muitos procedimentos ou a entender que terapias são as melhores. Você deixou bem claro que todo tratamento é multimodal. Dentro da coluna, eu concordo. E concordo, e quero que, eu sei que todo mundo vai concordar também, que a gente tem que alertar, nós somos educadores aqui, os pacientes que têm aí graus de estenoses graves, né? Grau 3, por exemplo. O grau 3 já tem deformidade óssea, fechando o canal, fechando o forame, e que a gente sabe que não só a regenerativa, mas tem colega que vive fazendo a famosa fábrica de bloqueio, fazendo um bloqueio por mês ou por semana em cada paciente. Isso não vai resultar em nada, né? O paciente tem que fazer a descompressão. Tem um grupo muito grande de endoscopia aqui na Escola Paulista, em São Paulo. O pessoal faz, associado à regenerativa, muitos casos de endoscopia, né? E eles falam muito, até às vezes depois aí da descompressão realizada, né? E você trabalhar, preparar o paciente antes, igual o André citou aqui, o Renato também, quando é possível, né? Eu acho que isso é muito importante para não ficar generalizado e acabar levando, às vezes, uma má prática, às vezes por um conceito errado que o colega acaba pegando, enfim. E
E para complementar isso, você vê que o seu trabalho, amigo, ele é muito similar aos resultados, né? Se você for olhar o endpoint seu lá, é muito parecido, né, no final. Então, eu acho que é uma terapia a mais, tem que ser estudada a mais. E uma sugestão, amigo, é talvez comparar também as imagens, né? Dividir as patologias mais e comparar as imagens depois também na evolução. Inclusive, ó, não mudou para nada, nem para o bloqueio, nem para o grupo controle, nem para a regenerativa. Ou mudou para um deles. A gente tem um acompanhamento de imagem também, né? Então, talvez seja uma sugestão a mais, meu amigo. Mas parabéns, viu? Obrigado. Em relação à questão cirúrgica, aqui eu fico muito tranquilo, né? Vocês conhecem aí o meu parceiro, o meu sócio, o Marcos, opera via endoscópica já há muitos anos, né? Tem uma É formação. referência no Brasil, sim. Referência. Então, e agora com a melhoria das caixas, né? A gente tem feito vários casos de estenose por vídeo e conseguimos melhorar a questão do equilíbrio da anestesia com o tempo cirúrgico, né? Porque é uma posição de decúbito ventral que traria alguns problemas, a gente conseguiu já conciliar, eu que faço essas anestesias aí. E muitos pacientes que chegam para mim no consultório, né? Um paciente que marca para mim, que eu faço avaliação, que eu acho que eu não tenho a capacidade de decidir sozinho essa questão de em que linha que está cirúrgico já de indicação total ou não, a gente tem uma vez por semana uma discussão dos casos que estão ali para a equipe, né? E a gente trabalha todos juntos. Hoje foi um exemplo, nós fizemos 5 procedimentos, nós somos 7 na equipe e todos 7 estavam presentes. Então a gente consegue discutir o caso e os cirurgiões do grupo já opinam, falou, cara, aqui não vale a pena, como você falou, nem fazer o bloqueio teste ou fazer alguma coisa para analgesia, só enquanto ele aguarda a autorização. E a gente tem alguns casos até de sugerir que já se interne, né, para resolver, porque é realmente cirúrgico. E aí é só a questão de ver se é possível que eles resolvam por vídeo, né, por endoscopia, ou se vai ser aberto já, para justamente não trazer mais um prejuízo ao paciente, que já está ruim, né, e você ficar postergando o tratamento, prejudicando ele no futuro. Então é uma vantagem, ratifico aí o que você disse, e para a gente não ficar fazendo má prática médica de forma alguma, com certeza. Muito bem, muito bem. Eu vou passar a mesa aí para se despedir. Acredito que Zé, você abrangeu bem o tema. Oi, fala, meu amigo. Fala, Mil. Então, se não tem um mil falhando a internet, não é pena online. Não é. Desculpa, porque tem as perguntas do chat. Então, tem aqui. Tem algumas perguntas no chat aí, Zé. Tem uma interessante, está aqui, olha, Pode que falar. alguns especialistas criticam o uso do BMA pela formação de fibrose nos locais de aplicação. Isso pode acontecer? Interessante essa pergunta, hein? Não, interessante. Se você for para análise de algumas literaturas, está lá comprovado, né, é bem descrito. Dos casos que a gente fez até hoje, e são um número considerável, de 2020 até agora, a gente nem teve o problema, nenhum problema, nenhuma queixa, fazendo por nenhuma das vias, né? Seja foraminal ali, ou peridiscal, ou intraarticular, ou perifaceta, né? E via intratecal, posso até te falar de 2 pacientes que fizeram a artrodese anterior, né? E a gente acabou fazendo bloqueio para tentar dar uma melhorada, para não levar esse paciente para aumentar essa artrodese, né? Até o paciente não tinha nem tanta condição clínica. E quando a gente fez pelo hiato sacro, houve uma melhora da raiz de L5-S1 e de L4-L5 do lado da queixa.
Então, o que a gente atribuiu ali, isso empiricamente, né, é que nós fizemos uma adesiólise, né, um tratamento via sacral para tentar desfazer fibroses, aderências, né? Então, o que a gente teve desses 2 pacientes foi uma melhora e não uma piora. Pode ser que a gente agora, para frente, como isso é estatístico, algum paciente venha a ter, né, alguma queixa, e quando se for investigar, ou até mesmo colocar o vídeo ali naquela região, se for possível, você veja que houve formação de fibrose. Mas a nossa experiência foi, nesses 2 casos, do contrário, né? De fato, existe relato de caso para blood patch, né? Sim. Tem. Que é uma coisa assim mais praticada há mais tempo, né? Mais Mas são corriqueiro. poucos relatos. São poucos relatos. Mas no Blood Pet a gente não usa BMA, né? A gente usa. Não, tô dizendo blood patch. Então, assim, Mais, não extrapolando isso é uma possibilidade, algo a ser estudado, né? pegando que se for sangue, né? É. Você não adiciona nada no blood, mas se for pegar assim, a grosso modo, sangue versus sangue. O problema da fibrose é o TGF, né? A grande família TGF. E a família TGF é muito grande. Então, o Bone Morphogenic Protein, por exemplo, o BMP, é um TGF. Eu acho que a gente deveria até separar os TGFs, né? E esses TGFs que fazem fibrose, são em condições muito específicas, né? Isso em laboratório. Para você produzir uma fibrose com TGF, não é só o TGF. O TGF faz parte de uma cadeia, são TGFs específicos para a fibrose daquele tecido. Esses trabalhos sobre o uso de sangue no espaço peridural, na verdade, mesmo esses relatos de caso são de pacientes que já eram pacientes já com alguma patologia, pacientes já com alguma idade. Se você pegar pacientes acima de 40 anos, fizer a ressonância magnética de todo mundo que não tem nada, vai ter algum grau de aderência a algum lugar, alguma degeneração discal. Então, eu acho que é um assunto assim muito específico, viu, André? Foi o André que falou, né? Super, super. Sim. É um assunto Foi muito uma pergunta do específico. chat e o André colocou no blog. Para medicina esportiva, isso é muito importante, né? Que você faz um procedimento numa lesão grau 2 da classificação de Munique, por exemplo, muscular, num atleta, e você, por algum momento, aumenta a expressão de TGF-beta, você vai fazer uma fibrose e você vai estragar o músculo do atleta, né? E não se conseguiu até agora provar nada, muito pelo contrário. O que tem se feito é usar do ortobiológico para tratar as fibroses, né? Então, é um assunto bem específico da grande família TGF-beta. Uma coisa também Perfeito. que eu vejo nisso aí, que você vai muito de acordo com o que você está falando, Renato, é a qualidade do BMA que está sendo retirado, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração. A pessoa acha que colocar uma cânula dentro do osso e puxar, ele vai aspirar a BMA. Não é bem assim, não, né? A aspiração do BMA ela tem uma técnica muito precisa de ser feita, porque senão você vai aspirar sangue periférico, né, de dentro do osso e não vai aspirar o BMA. Então, é complexo até saber o que foi injetado nesses pacientes Não só isso, também os filtros, né? Tem Sim. um trabalho japonês mostrando um filtro que aumenta a concentração de células em 128 vezes, né? Nem sei se precisa tudo isso, se é isso que a gente quer, mas de qualquer forma ele o filtro não deixa, por exemplo, esse BMA ser contaminado com hidroxiapatita, né? Sim. Mas é isso mesmo. Tem um pessoal no site aqui no chat também perguntando sobre os locais de injeção. Já foi falado bastante sobre isso, mas eu queria complementar.
para falar um pouco do disco. Vocês sabem que todo mundo sabe, lógico, o disco ele é muito pouco irrigado e talvez seja o alvo que mereça melhor ser direcionado a cânula para ele. Talvez os outros pontos, né, não seja tão necessária essa exatidão, vamos assim dizer. O que você pensa disso? O que vocês pensam disso em relação à parte em geral da coluna, especificamente o disco, comparando com os demais partes, como músculo, articulação, espaço neural, especialmente aí Takeda e Renato, por favor. O Sudinho é o grande defensor, né, do disco, né? É. Ele está usando. Deixa o Takeda responder, ele que é o nosso convidado, Não, mas palestrante principal. Você fica à vontade para comentar também. O que a gente faz aqui, como o Renatão falou, vida real. Até no congresso do ano passado sobre a MID, falando sobre as discopatias, eu levei um vídeo que a gente fez de alguns pacientes, né? Eu levei de um paciente específico, mas o que mostrava? Depois de feita a endoscopia nesse paciente, a gente mantinha a câmera, a cânula, né, o trocáter lá, posicionado no nível 4, 5, 5, 1, 3, 4, e fazia a punção caudal e dispersava o BMA para comprovar que chegava até ali e que ia embeber a região cirúrgica. E aí você viu, a gente tem gravado alguns casos, você vê que chega o fluxo, né, do BMA naquela região. Então, essa é uma maneira que pode ser feita de colocar. A outra maneira que a gente já fez alguns testes foi aproveitar a posição do trocáter, colocar só aquela parte guia, que é menor, dentro e infundir ali naquele nível que foi tratado. A gente já tentou usar um pouco da cânula de iniciação por dentro do trocáter, porque ela é um pouco mais grossa, mas é um pouco mais rígida, e fazer a infusão, né, dentro do disco, ou mesmo no tempo de retirada da cânula do instrumento de trabalho, já próximo, né, da inserção no disco e injetar de fora. Ainda não, assim, não deu para fazer uma comparação entre que técnica vai melhor, mas a gente faz aí, caso a caso, uma infusão do aspirado, ali pensando no tratamento do disco mesmo. É óbvio que quando você está intradiscal, você tem um instrumento de trabalho de um calibre menor, de um gauge menor, fica praticamente impossível de você dispersar o BMA, né? Diferente quando você já está com o trocado da endoscopia, acaba ficando mais fácil. Agora, sempre vai bater nessa tecla. Dispersa mesmo, tem canalículos de dispersão, a irrigação é péssima, é feito por transporte ativo, vai ter benefício sim ou não, mas na dúvida é melhor você fazer na tentativa de deixar alguma coisa ali trabalhando, né, de alguma coisa do ortobiológico próximo trabalhando. Porque, assim, quando você vai abordar, né, falando de disco, uma protusão, uma hérnia mesmo, você trabalha naquela região, a região que você quer que se beneficie é onde você está manipulando, né, onde você tem um problema. Não precisaria dispersar pelo disco todo para acabar tendo esse benefício. Então, é dessa maneira que a gente tem feito aqui nos nossos pacientes do nosso serviço. E aí, Renato, o que você acha? Olha, quanto a evidências, nós temos evidências muito boas para PRP intradiscal e já temos evidências de BMA e BMEC também, viu? Intradiscal existe uma quantidade até razoável de literatura sobre isso, né? Mas por que melhorou, né? A ciência básica do disco, eu acho que a própria ciência básica do disco nos dá um recado que é assim, não mexa em mim, né? Porque primeiro que duas origens embrionárias diferentes. O núcleo pulposo tem uma origem diferente da camada fibrosa. Diminuição de pressão de oxigênio. Ele trabalha bem, esse tecido trabalha bem com pouco oxigênio, tanto que é avascular.
Então, a patologia, quando nós temos uma neoinervação, uma neovascularização do disco, que é a dor neuropática, é a dor discogênica, perdão, é a dor discogênica, aquilo já não é mais um disco, né? Cadê a sua capacidade de restaurar aquele disco? Então, a maior parte dos trabalhos, inclusive com experimento de ressonância pré e pós, mostra uma melhora da hidratação daquele disco, né? Então, a gente consegue ver um aumento da hidratação. Será que foi o líquido que nós colocamos ou só a perfuração, né? Ou não foi nada? Foi melhorar o solo desse paciente, fazer fisioterapia para ele, ele começou a se cuidar, né? Você vê que o humor dos pacientes do Jorge, os dois grupos melhoraram o humor, até o que fez o placebo, né? Mas a ciência básica do disco parece que nos convida a tentar não mexer nele, né? E se fizermos uma injeção via caudal, como ele mostrou no vídeo, eu estou até curioso para ver esse vídeo, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter uma absorção muito grande. Agora eu vejo uma oportunidade muito boa de se fazer um ortobiológico quando você fez uma endoscópica, né? Já está lá mesmo, hein? Aí sim, Tá né? na Já cara do gol, né? pô, tá na cara do gol, Cara do chuta, né? gol, tá na cara do gol, né? Mas você sabe, Renato, que nós não temos uma cânula hoje, especialmente por vias aí interlaminar mesmo, que seja, que é uma distância menor, que vá por dentro do endoscópio, pela ótica, e chegue dentro disso. Você tem que tirar a ótica e fazer a punção. Você entendeu? Você não é 100% sobre. Então, por isso que ele fez, injetando ao redor, ou injetando no hiato e chegando até lá, porque nós não temos uma cânula de punção intracâmera. Intracâmera é difícil. Ou você manda Isso não fazer. existe. Agora você vai guiando sua punção via escopia, né? Sim, Virou um procedimento vamos dizer, intervencionista, não endoscópico, na hora da punção, entendeu? entendi sim, entendi até porque como já está lavando, né? Você tem que fazer Isso. o procedimento lavando, né? É. A própria lavagem vai atrapalhar a distribuição. Exato. Para fazer Perfeito. o vídeo, teve que desligar o soro lá, você perde um pouco de Isso. visibilidade. Por isso tem que ser feito bem concomitantemente, senão você manda embora todo. Sim. Legal. Boa. E Muito só bom. por curiosidade, porque teve uma pergunta que fizeram no chat também, que complementa o que foi dito, sobre o BIMEC, né? Aumentando a celularidade, né? A gente teria uma resposta melhor. Os estudos mostraram que não. O BMA e o BIMEC, o resultado foi igual, né? Sim. Então, Principalmente depois de 6 meses, né? 6 meses a 1 ano. Ele acaba ficando igual. Então, não houve superioridade do BMEC que justifique, né, hoje a gente ter essa preocupação em aumentar a celularidade. A minha preocupação é em não contaminar o BMA. É diferente. Opa! Né? Não contaminar o BMA é diferente de aumentar a celularidade. Né? Essa que é a minha grande preocupação, é meu grande questionamento sobre aquilo que a gente está injetando. Né? Será que nós estamos injetando BMA mesmo? Ou será que nós estamos injetando, né, substâncias? Ou você está fazendo uma DCIT? Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho muito receio em fazer na endoscópica, porque o grau de manipulação é muito grande, né? E a gente, normalmente, na endoscópica, você já abriu o ânulo, você faz uma grande abertura no ânulo, né? Acaba que você faz uma abertura maior ainda do que aquela que ocorreu. Então, eu tenho um certo ressalvo aí em colocar material biológico ali no momento em que a infecção vai ser um desastre, né? Então, eu fico um pouco receoso de usar nesse momento na endoscópia. Já na dissectomia percutânea, não. Na dissectomia percutânea é absolutamente tranquilo e hoje eu já estou incorporando isso na realidade. Inclusive, nós temos 2 casos, viu, Zé? Muito bem. Tá bem. Takeda, muito obrigado, amigo. Eu vou passar para a Mesa se despedir de você também, mas antes eu queria só colocar a todos aqui
que os sorteados foi o Dr. Marcos Vinícius de Moraes, ele foi aluno nosso aqui em São Paulo, um grande colega, um grande amigo, e a doutora Mali Guanabarino, os dois foram sorteados. Tanto para aí eles vão entrar em contato com a Kátia ou a Kátia com eles para ver se foi para o Lagos Douro em outubro, todos convidados de 24 a 27 de outubro, ou em junho do ano que vem, o nosso Congresso da Sobramente. Mais uma vez, obrigado, Takeda, e passo para os colegas da mesa. Boa noite a todos. Bom, doutor Jorge Takeda, foi um prazer ver a sua aula, fiquei muito impressionado. Tenho certeza que os resultados das suas pesquisas serão excelentes. É um orgulho para a gente ver alguém no Brasil fazendo pesquisa com ortobiológicos, né? Eu sei das suas dificuldades. Então, parabéns, obrigado pela palestra. E queria agradecer também ao doutor Zé Luiz, doutor André Mansano e o doutor Alexandre por me convidarem para essa mesa. Foi uma honra, viu? Nós somos sociedades parceiras, né? A SBRET e a Sobramídia, contem sempre com a SBRET, contem sempre comigo. Para mim foi uma honra, viu, participar da mesa com vocês. Obrigado, Renato. Obrigado. Renato, obrigado. Primeiro, antes deixa eu comentar. Eu nunca vi uma pessoa com tanta sorte. A Mari ganhou de novo. A Mari... Não, a Mari, todo sorteio que tem, ela ganha. Acho que, se não me engano, no último congresso também, ela ganhou também, a Mari. Vamos ter que auditar, vamos auditar esse sorteio, não tem jeito. Não é possível, a Mari ganhou de novo esse congresso. Ela merece, ela é um doce, ela merece. Não, ela é um doce. Nossa, é demais, demais. Adoro, sou fã dela. Mari, parabéns. Marquinhos também, o Marquinhos está com a gente. Muito obrigado por vocês estarem aí. Renato, muito obrigado novamente. Né? É um prazer estar aí, a Mari falando aí. Ó. Mentira, Mari, primeira vez. Olha só, mentira dela. Olha. Primeira vez esse ano. Muito obrigado, viu, Renato e Takeda. Takeda é uma aula brilhante, a discussão foi fantástica, então eu só posso agradecer. Né? Obrigado a todos aí, um grande abraço, Andrezão. Valeu, Takeda, e obrigado, Renato, por compartilhar a experiência sua, que eu sei que também é bastante grande. Valeu, gente. Valeu, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigadão, viu? Obrigado, Takeda. Obrigado, Renato. Fica aí, Takeda, para a gente fazer uma aula extra com você para usar a internet. Agora que todo mundo está embora, a gente faz uma aula com você para poder aprender a usar. Precisa mesmo. Na próxima eu vou entrar uns dias antes aí para... Doido, nossa, mãe. Um abraço. Valeu, tchau. Um abração. Até mais. Tchau.